Salve, salve, galera do vinho! Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Sommelier. Lembrando que o podcast é gravado aqui nos estúdios Brazuca, na Zona Sul, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Vila Mascote. Né? Eu queria agradecer imensamente ao WTJ Minas, né, seu Vladimir, um grande abraço aí para o povo mineiro. A TV Recôncavo também, com o Sid Clay, que transmite lá para o estado da Bahia, né? Bahia toda, Recôncavo e a Bahia inteira, né? E lembrando para quem estiver visitando o canal aí no YouTube pela primeira vez, para se inscrever, né? Se inscreve, curta, comente, compartilhe as edições, essa edição e todas as outras, né? Bom, vamos ao que interessa, né? Hoje estamos aqui para mais uma edição, se não me engano a 11ª? 11ª, Rubão? Eu acho que é. Eu acho que é boa. Hoje estou aqui recebendo aqui Rogério Valduga, da vinícola Torcello. Seja muito bem-vindo, Rogério. Opa. Muito obrigado. Salve, salve, galera do vinho, como você abriu o programa aí. Principalmente o vinho brasileiro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma imensa alegria nós podermos ter saído do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e estarmos aqui hoje na Brazucas, apresentando esse programa junto com você, Marcelo, e falando um pouquinho de uma bebida que é o elixir dos deuses, né? Uma bebida que faz bem para o corpo e para a alma. Então, um privilégio estarmos aqui juntos. Que bom, que bom. Agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Quem vê? Rogério Valduga. Valduga é uma família bem conhecida, né, no mundo do vinho. Né? Acho que, também eu queria falar um pouco, falando em Valduga, né, queria falar um pouco da imigração italiana, de tudo o que representa a imigração italiana para o mundo do vinho, principalmente no sul do Brasil, né? E não sei, com certeza, se eu não me engano, seu pai que era escritor, historiador, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma pergunta bem bacana e um tema um momento específico de falar desse momento da imigração italiana, porque este ano estamos completando 150 anos da imigração da família Valduga. Olha. Que chegou em 1875 ao Vale dos Vinhedos. E desde lá que se começou essa saga com o vinho e tudo mais. Mas interessante que quando se fala em imigração, a gente pensa, ou a maioria pensa, tem a ideia, que o imigrante saiu lá da Itália, veio, se deslumbrou pelo Brasil e veio para cá com o intuito de plantar uva, né? Sim. E ele escolheu as regiões da Serra, porque era uma região parecida com o que ele tinha na Itália. Isso que se fala por aí, o que se pensa. Mas na verdade não foi bem assim. Não é bem assim. Né? Não é bem assim, não é bem assim. O que aconteceu, o que a história nos diz, tá? Eu falo isso porque meu pai foi um historiador, ele escreveu alguns livros, alguns romances, em forma de romance, inclusive de contos, contando essa história da imigração italiana. E teve uma época que o governo da Itália, de certa forma, decidiu mandar embora um pouco de italiano de lá, né? Principalmente os mais pobres. Sim. Essa que era a ideia. Então, o italiano, com a fé religiosa, ele sempre ia para a missa aos domingos, né? E os padres, no sermão da missa, eles sempre diziam: o Brasil é um país de oportunidade, tem indústria, tem emprego, vocês vão encontrar uma vida muito melhor lá. Estão distribuindo terras, estão fazendo uma série de coisas lá. E o pessoal começou a se deslumbrar, viviam na miséria lá na Itália, né? Sabe que eles faziam sopa? E eles não tinham os ossos para fazer o caldo da sopa? E uma família passava o osso para outra família. Caramba. Só para você ter uma ideia, para fazer o caldo da sopa, de tamanho que era a pobreza que tinha lá. Então, o padre, isso na Itália. Isso na Itália. Então o padre convencia o pessoal a venderem a pequena propriedade que eles tinham, comprarem uma passagem de navio, que saiu do porto de Gênova, e virem para o Brasil. Eles tinham que comprar passagem, Não, tinham que comprar passagem. Então o que o pessoal fazia? Chegavam lá, vendiam a terra, que não valia bolhufas na época, né? Não valia nada. Mas juntavam uma graninha, juntavam seus pertences, e eles iam, de certa forma, em comboio,
lá para o porto de Gênova. Comprava uma passagem, tudo isso aí certinho. Chegava lá no porto, o navio nunca saía na data. O navio sempre atrasava uma semana, 15 dias, 20 dias, até um mês. Ficava esperando para encher o navio. Qual era o intuito? Fazer o pessoal gastar o pouco dinheiro que eles tinham juntado lá na Itália. Deixando o dinheiro lá e para não terem dinheiro para retornar depois. Olha. E aí, iam para o navio e vinham para cá. E não voltava mais ninguém. Não, exatamente. Alguns chegaram em São Paulo, legal, chegaram em São Paulo, tinha indústria na época, tinha. Alguns foram para as plantações de café, para as fazendas de café. Aqui em São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, é muito forte aqui. Não, sem dúvida. Então aconteceu realmente isso. Mas quando nossos antecessores chegaram, os antecedentes chegaram aqui, já estava tomada essa região aqui. Então eles começaram a mandar para o sul do país. Começaram a mandar lá para Porto Alegre. Chegaram lá em Porto Alegre, e aí passaram um tempo lá, porque eles tinham que se curar das pestes, período de quarentena, né? Sim. Eles tinham que ficar lá confinados no local, para se tivesse alguma peste, alguma doença, já erradicar por lá. E aí, eles mandavam para a região, no nosso caso veio para a Serra, né? Por que para a Serra? Porque os alemães chegaram antes. Sim. E é normal quem chega antes se alocar nos melhores locais. Tanto que eu tenho uma teoria minha, que é minha, né? Que eu sou de origem alemã. Certo. Eu sou de Porto Alegre, mas a minha família é do Vale dos Sinos ali. Então a teoria que eu tenho com relação aos italianos, que os italianos são conhecidos como gringos, né? Uhum. Que os alemães acho que se achavam tão já nativos que quando chegou a italianada começou a chegar, olha os gringos chegando. É isso mesmo, isso mesmo. E claro, normal, os alemães chegaram antes, eles se instalaram onde? Nas terras mais planas, que coincidentemente ficam lá dos rios. Tem água para cultivar, para uma série de coisas. Normal, que qualquer um faria, né? Qualquer etnia faria isso. Vamos dar um tempinho agora, vamos abrir um vinhozinho, gente. Opa, legal. O que você trouxe para nós aqui? Depois a gente vai falar um pouco da Torcella também. Sim. Eu trouxe alguns vinhos aqui. Eu trouxe uns vinhos da linha Personalità, que é a nossa linha de abertura de portfólio. São os nossos vinhos, digamos que são reserva, que a gente não usa a terminologia reserva e grande reserva na vinícola. A gente adotou nomenclatura para eles. Então nós temos Personalità, que visa valorizar a personalidade de cada variedade. Já é um vinho, já é um reserva. Exatamente. É um vinho que, para você ter uma ideia, tem uma produção controlada no pé da videira em 2 kg de uva por pé somente. Então a gente reduz a produção para ganharmos estrutura, para ganharmos consistência no vinho, mais taninos, mais polifenóis, todos esses componentes da uva aí. E depois disso, depois de elaborado, ele passa uma média de 12 a 18 meses, dependendo muito da variedade, em barricas de carvalho americano de média tostagem. Sendo ela sempre de segundo, terceiro e quarto uso. Nesta linha aqui, a gente não usa barricas de primeiro uso. Tá? Primeiro uso, qual é a linha? Aguardava essa pergunta. Nós temos uma linha chamada Perfetto, que é uma linha que a gente busca a perfeição do vinho. Esta é uma linha que a gente não elabora todo ano. Essa linha aqui, só em colheitas selecionadas, colheitas especiais. Diferença, aqui, lembra que aqui eu falei que é 2 kg de uva por pé? Sim. Este aqui é 1 kg de uva por pé somente. Nossa. Concentra mais ainda. Depois disso, ele passa também em barricas de carvalho americano de média tostagem, mas sempre no primeiro uso da barrica. Sempre a barrica nova. Com isso, ele consegue extrair com um pouquinho mais de intensidade as notas do carvalho americano. Toque de baunilha, coco queimado, exatamente. A tosta da madeira também, que aporta notas de café, tabaco, chocolate, que dá uma elegância mais intensa para o vinho. Tá? São 2 vinhos de características um pouco diferentes, mas os 2 são extremamente saborosos. E nós vamos abrir aqui hoje um Taná. Taná da safra 2020, que foi considerada uma safra histórica. Histórica. Mas teve mais agora, depois disso, graças a Deus, a gente teve várias. Várias 22 safras. Também foi muito boa, né? Olha, todas as safras foram boas. Mas 2020, 22 e 25 foram safras que superaram totalmente as expectativas. 25 a gente pode esperar coisa boa, então. Com certeza, com certeza. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos abrir.
Você sabe, você fala muito, né, da safra 2020, porque foi uma safra histórica, né? Sim. Por que ela foi uma safra histórica? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Virou aqui entrevistador sendo entrevistado. Eu sei que foi uma safra sensacional, né? Porque deu tudo errado para a videira. Tudo errado. Tudo errado para a videira. 2019, nós tivemos um inverno extremamente intenso. Então, muitas horas de frio. Então, a videira hibernou por muito tempo. Chegou a primavera, no momento da poda, que começa a brotação, tivemos uma geada tardia. E essa geada queimou parte dos brotos da videira. Cada broto que secou e caiu, tornou a rebrotar. Sim, tornou a rebrotar. Mas ele aborta a fruta, ele perdeu a fruta. Então nós tivemos uma redução de produção em virtude disso. Menos uva, logicamente, aumenta a qualidade. Aumentou a qualidade. E aí chegou a primavera. Aliás, a entrada da floração da videira, né? Quando o cachinho faz a florzinha, Sim. cada florzinha é um grãozinho de uva no cacho. Choveu muito e ventou. Cada florzinha que caía era um grãozinho de uva a menos no cacho. O cacho ficou mais... Os grãos ficaram mais espaçados entre um e outro. Tiveram uma insolação melhor e uma maturação melhor. Eu sabe que eu não sabia. Eu sabia que aquela safra 2020 era safra histórica. Não sei o que, mas não sabia que era por esse... E aí, aí menos uva também, né? Sim. E aí chegou o verão. E aí tivemos uma estiagem. Uma maior concentração de açúcares e uma melhor maturação da uva. Por isso que foi uma safra sensacional. Deu tudo errado? Para a videira deu tudo errado. Mas a mãe videira protegeu muitos poucos filhos que sobraram dela e entregou uma safra assim com exuberância pra gente. Que boa. Vamos? Vamos pro Taná? Vamos. Esse aqui que safra é? 2020. Esse é justamente a safra do... Exatamente. Você vê aqui, a produção participa aqui também. Sempre. Tá bom? Legal, meu jovem. Vamos lá. Bom. Bora lá. Muito bom. Saúde. Então temos aqui um vinho. Garrafa recém-aberta, ele começa a abrir um pouquinho. O ideal é que esse vinho respire um pouquinho, né? Sim. Se você em casa tiver uma garrafa do Torcello, todos os nossos vinhos é interessante dar uns 20 minutinhos pelo menos para que ele libere os aromas, o vinho, na se realidade, entregue. precisa respirar um pouquinho, né? Exatamente, ele melhora, né? Ele melhora. Sempre a gente é meio afoito para beber, né? Então você começa bebendo, quando chega naquela última taça, puta, mas esse vinho agora que tá bom, né? Te devia ter deixado. Teve um rapaz que esteve visitando a vinícola esses tempos, ele me falou isso, né? Mas no final o vinho fica melhor. Eu acho que é porque eu bebi toda já, né? Por isso que ele vai ficando melhor. Na verdade ele vai respirando, né? Ele vai respirando, vai abrindo, vai... Bom, você quer, vamos, depois a gente volta na questão da imigração, vamos falar um pouco da Torcello. Então, da Torcello, legal. Você falou dos vinhos, de como, fala um pouco da vinícola, de como surgiu a vinícola, o sonho de montar a vinícola. Certo. Bom, Torcello, eu sou Valduga de sobrenome, né? Sim. Normalmente o pessoal costuma usar o nome da família, ou o sobrenome da família, como o nome da vinícola, né? Sim. Mas no nosso caso, nós já temos a Casa Valduga, que é uma empresa sólida, há muitos anos no mercado. Minha história com o vinho começa muito antes de eu nascer. Quando meu bisavô, Marco Valduga, chegou ao Brasil vindo da Itália. Ele trouxe consigo a paixão pela terra e o sonho de construir um futuro. Foi aqui, no Vale dos Vinhedos, que esse sonho se transformou em realidade. Sou Rogério Carlos Valduga. Faço parte da 4ª geração da família Valduga. E no ano de 2000, decidi resgatar a tradição familiar com um novo olhar. Fundar a vinícola Torcello foi a minha maneira de honrar esse legado. Estamos criando vinhos que refletem não apenas o terroir singular do vale, mas também a essência de quem coloca paixão em cada etapa do processo. Cada safra que colhemos aqui é tratada com o máximo de cuidado.
Desde os primeiros vinhos que produzi, minha missão sempre foi a mesma: respeitar o tempo, a natureza e buscar extrair o melhor de cada uva, sem nunca perdermos a nossa identidade. Cada garrafa carrega essa história, fruto de trabalho árduo e amor pelo que fazemos. Na Torcello, acreditamos em experiências autênticas, em vinhos que falam diretamente aos sentidos e, principalmente, que contam histórias em cada gole. Aqui você encontrará nossas distintas linhas de vinhos e espumantes, cada uma refletindo a essência do nosso terroir e dedicação da nossa família. Para nós, a vitivinicultura não é apenas um negócio, é uma paixão. Cada uva colhida e cada vinho produzido representa uma parte da nossa história que continuamos a contar juntos. Quando você degusta um vinho Torcello, não está apenas saboreando um rótulo, mas sim vivenciando gerações de paixão. Aqui, nosso compromisso com a excelência vai além de uma promessa, é uma herança. Oferecemos uma jornada enoturística que celebra a tradição, a excelência e a paixão pela vitivinicultura. E através das nossas experiências, você pode explorar de perto todo o nosso processo, desde os vinhedos até a taça, descobrindo o que torna cada detalhe tão especial. Venha viver essa história conosco. Vinícola Torcello, onde tradição, excelência e paixão se encontram em cada garrafa e em cada experiência. Escolhemos o nome Torcello. Por que Torcello? Torcello é uma vinícola pequena, uma das menores ilhas. Quantos hectares você tem de vinhedo? Nós temos 2,5 hectares de área. Nossa, é pequeno mesmo. Pequeno mesmo. Torcello é uma ilha pequena, uma ilha de Veneza. E nós somos uma vinícola pequena e queremos continuar a ser pequenos. Na ilha de Torcello viveu Átila, o rei dos Hunos. Uma ilha glamurosa em função disso. E vinho é um produto glamuroso, né? E nós usamos o símbolo do leão alado, que é o símbolo de São Marcos, que está lá na Praça de Veneza, que é o símbolo de força, de proteção e de segurança. E aí nós começamos a montar a vinícola no ano de 2000. 2005 foi a primeira vindima oficial da vinícola, então completei este ano 20 vindimas oficiais. Parabéns. Muito obrigado. E começamos com 10 mil garrafas de vinho, Merlot, Cabernet Sauvignon e Taná. Hoje o nosso portfólio é um pouquinho maior. E começamos com esses vinhos que nós chamamos, seriam vinhos de reserva, na verdade, que nós chamamos da linha Personalità. Era um Merlot, um Cabernet e um Taná na época. E o intuito da vinícola sempre foi produzirmos vinhos de excelência, vinhos diferenciados e sempre apostando no uso da madeira, no uso do carvalho americano, que é uma das madeiras que eu me identifico e que eu gosto. Sabe aquela história que a gente diz que faz vinho para beber, o que sobra a gente vende? Sim. Então eu faço o vinho do meu paladar, do meu gosto, para colocar esse vinho no mercado. Então hoje a Torcello está elaborando aproximadamente 30 mil garrafas de vinho por ano, 15 mil de espumante e umas 20 mil de suco de uva. Então, se nós compararmos com vinícolas que produzem milhões de garrafas, é uma produção extremamente pequena. Sim. Mas com aquela pegada familiar, com aquela pegada de vinhos de autor, ninguém mete a mão no meu vinho, a não ser eu. Elaborar um vinho é que nem cozinhar, né, Marcelo? Se eu cozinho, sai do meu jeito, se eu entrego minha receita para vocês. Eu até estava fazendo uma pesquisa e eu perguntei até, mas o Rogério ele é enólogo, e aí me fala, não, o Rogério é vinhateiro. Qual é a diferença do vinhateiro com o enólogo? É mais ou menos o seu caso, né? É mais ou menos imaginei. É mais ou menos o seu caso aqui, tá? É muito parecido, tá? Nós temos no mundo do vinho o sommelier, né, que é quem estuda os vinhos, estuda as regiões e tudo mais. Nós temos o enólogo, que é quem estuda a arte da videira, a arte de transformar a uva em vinho, que conhece todos os processos enológicos e o processo de elaboração. Ele estuda para isso, ele faz uma faculdade para isso, né? E no meu caso,
Eu não fiz nem curso de sommelier e não fiz faculdade. Eu sou um vinhateiro, que o mercado chama, que é quem aprendeu na prática, quem trabalhou na prática, que foi trabalhando, tá? Então lá antigamente, né, quando não tinha as faculdades de enologia ainda, chamavam essas pessoas de vinhateiros. Então eu sou o que o mercado julga de vinhateiro, no mercado. Mas eu gosto muito da arte, meu filho hoje faz faculdade de enologia, tá? Acredito que ele vai dar sequência ao negócio da família, ele vai dar uma longevidade maior para a nossa vinícola também. Que bom. É bom quando a gente consegue dar sequência no que é bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o vinho é um produto que ele tem uma história, né? O vinho é história. Então 20 anos de vinícola não é nada. Não é nada. A gente vê lá na Europa que tem vinícolas centenárias. Tem vinhas, né, de centenárias. Centenárias. Então a gente está numa caminhada, aliás, todo vinho brasileiro está numa caminhada crescente, né? E vocês são testemunha disso, que vocês veem que ano a ano a nossa qualidade, os produtos têm subido muito, abocanhado bastante prêmios ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, né, ao longo dos anos, e cada vez mais as pessoas, principalmente as de fora, têm se surpreendido com o que a gente consegue produzir aqui no Brasil. As pessoas não acreditam. O próprio brasileiro não acredita, né? Exatamente. Até hoje recebo muita gente aqui que desconhece, que ainda tem preconceito, mas o que eu sempre falo, vá nas vinícolas, visite, vá para a Serra Gaúcha, vá para a Serra Catarinense. O pessoal aqui de São Paulo, vá para Espírito Santo Pinhal, vá para sul de Minas, conhecer o que o Brasil está produzindo. Porque a gente está produzindo coisa que não se produz em lugar no mundo. Por exemplo, o Vale de São Francisco é uma coisa fora da caixinha. Fora da curva. Fora da caixinha. Se você vai ver os pilares de produção do vinho, lá falta um. E mesmo assim os caras conseguem produzir. E eu acredito, talvez não tenha conhecimento suficiente para falar disso, mas eu acho que é o único lugar do mundo que você produz 2 safras ao ano, né? 2,5 até. 2,5, chega isso a cada 5 meses, uma colheita praticamente. Paralelo, né? 8. Paralelo é quase Equador, né? Exatamente. Então impressionante isso, impressionante que a gente quer. E o legal, né, que tem várias regiões crescendo no Brasil. Sim. São várias regiões que se tornaram vinícolas no Brasil. No sul se descobriu a campanha, de repente, né? Acho que nos falava muito pouco da campanha. E eu acho que pouca gente acreditava, mas só o fato de associar a campanha ao Uruguai já. Opa, então. Uhum. Exatamente. Vamos aqui mostrar aqui então esse vinho aqui que a gente está tomando aqui, tá? Que é da linha Personalità. Esse é o Tanazinho aqui, maravilhoso. Deixa eu mostrar o perfeito aqui. Perfeito. Exato. Esse é o Ancelota aqui. Ó, eu queria ter aberto esse Ancelota aqui. Mas a gente vai abrir outra hora aqui. Vamos. Afinal, a gente está num bar de vinhos, né, meu cara? Com certeza. Afinal, Brazucas é um local especial para se beber vinhos brasileiros. Sim. E vinhos diferenciados, né? Diferenciados. Temos vinhos desde a campanha gaúcha até o Nordeste, até Pernambuco. Pernambuco, Goiás, Planalto está produzindo vinhos excelentes também. E quantos terroirs diferentes que a gente tem aqui no país, né? E sabe, na minha opinião... E é pura tecnologia. Né? Vale de São Francisco é tecnologia pura. Lá no Paralelo 8, lá a safra é controlada pela irrigação, porque eles são irrigados pelo São Francisco, pela irrigação e adubação, única exclusivamente. E se produz de até 5 safras a cada 2 anos. Isso é uma coisa... praticamente inédita, né? No mundo, eu acho. Então, a gente tem que dar valor ao vinho brasileiro, tem que dar valor ao brasileiro. O brasileiro transforma as coisas no que a gente está vendo aqui. Né? Sim. E eu tenho uma opinião, e eu acho que talvez você concorde comigo. Eu acho que o nosso vinho brasileiro começou a melhorar muito depois que nós, produtores, deixamos de querer imitar outros vinhos.
Às vezes a gente se baseava, o pessoal gosta do Malbec argentino, aquela fruta, aquela densidade de geleia, aquele vinho pesado, madeirado, vamos tentar fazer um vinho igual. No momento que a gente decidiu, peraí, o Brasil tem um terroir diferente, o nosso clima é diferente, o nosso solo é diferente, vamos respeitar o nosso terroir, vamos trabalhar o vinho conforme a natureza nos entrega a uva. E eu acho que aí nós tivemos uma evolução assim, aí que explodiu realmente o vinho brasileiro. Isso aí, vamos voltar então agora a falar da imigração. Da imigração. Onde a gente parou mesmo? Eu estava me empolgando com isso aí, né? Que o brasileiro então veio para cá, chegou aqui no Brasil, chegou lá em Porto Alegre, foi mandado lá para a Serra, né? Porque os primeiros ficaram em São Paulo, né? Exatamente. Depois as outras levas foram lá para o sul e foram mandados para a Serra. Aí chegaram lá, o que tinha? Só matou, não tinha nada. Eles tiveram que desbravar, né? Desbravar a terra lá e preparar. E a única coisa que eles sabiam fazer era plantar uva. E aí, mas não tinham as mudas, né? E aí o governo trouxe as mudas, o governo brasileiro, importou as mudas do Uruguai e da Argentina, que eram variedades americanas que já estavam difundidas lá. Por isso que o povo era italiano e as primeiras mudas plantadas eram variedades americanas. E aí que começou a produzir o vinho de garrafão, começou a produzir as primeiras marcas, tiveram. Mas como é que a italianada da época viu isso aí? Acostumada com os vinhos de lá e de repente uma qualidade... Ah, meu caro, você é o seguinte, tem um provérbio que a gente usa lá, pelo menos lá no sul a gente usa, que quando a água bate na bunda a gente aprende a nadar. Sim. Então quando não tem saída, meu caro, tinha que trabalhar com isso, né? Foi a uva americana mesmo. É a opção que tinha. Quando começou a virada Eu acho que faz uns 50 anos que começaram. Eu não tenho datas exatas, tá? Mas há uns 50 anos já começaram a se plantar as primeiras mudas de outras variedades aqui no país. E até um pouquinho mais de 50 anos talvez agora, tá? E começaram a entrar as variedades europeias aqui no país, começaram as importações, as mudas mais preparadas. A Embrapa começou a trabalhar muito forte nessa questão. Nós temos a Embrapa Uvivinho, lá na cidade de Bento Gonçalves, que faz um trabalho fantástico nessa questão da enologia, nesse trabalho vinícola. Inclusive, ela tem várias variedades de uvas que foram desenvolvidas pela Embrapa, que hoje se cultiva lá. Então, é bem interessante o trabalho que eles fazem em cima disso. E a gente tem crescido, né? Hoje lá no Vale dos Vinhedos, para você ter uma ideia, tá em 1995, quando foi fundada a Provale, que é a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos, eram 6 vinícolas que fundaram a Provale. E hoje nós somos mais de 42 vinícolas lá. Então a região cresceu bastante e nós podemos crescer muito mais. Nós temos lá hoje 72 quilômetros quadrados e a gente com 42 vinícolas. E a gente tem regiões na França, por exemplo, que tem lá 80 mil quilômetros quadrados e eles têm 600, 700 vinícolas numa região. Então nós temos um potencial de crescimento muito grande ainda nesse mercado. A gente tem muita vinícola na Serra. Lá. Opa, tem crescido bastante. E está vindo cada vez mais. Nós temos a Faculdade de Enologia, né, que é uma faculdade federal, que fica, tem a sede dela lá em Bento Gonçalves também. E acredito que tenha sido a primeira faculdade de enologia do país. E não tenho certeza, tá, desse dado, mas eu acredito que sim. E todo ano ela forma novos enólogos. Tá? Então sempre uma geração de enólogos novos que estão tendo a oportunidade de estudar bastante, viajar bastante, buscar conhecimento lá fora. E essa juventude vem com bastante ideia nova. Tem bastante coisa nova, né? Mas, bom, você é testemunha disso, né? Sim, com certeza. A gente falou do seu pai, né, que é o seu Remy. Inclusive você tem, que era historiador, escritor, e tem vinho em homenagem a ele, né? Exatamente. Meu pai foi uma figura ímpar, tá? Meu pai era agricultor, e ele voltou a estudar, ele tinha até a 4ª série, na verdade, do primário. Depois, quando ele estava com uma certa idade, com uns 40 anos de idade, ele fez um supletivo, na época era supletivo, concluiu o 2º grau, e ele ganhou num concurso que teve de redação na escola, no colégio, ele ganhou uma coleção dos livros do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Nossa. E ele leu aquele livro lá e disse, poxa, por que eu não vou fazer um livro da história da imigração italiana, começar a trabalhar nessa questão aí? E ele começou a escrever.
chamavam ele de maluco, né? Imagina um agricultor, há mais de 30 anos atrás, começando a escrever um livro, né? E ele escreveu um livro, e desde o primeiro livro dele foi um sucesso. Tá? Depois escreveu vários livros de contos, mais um livro que é chamado Sonho do Imigrante, que foi um livro que deu até a origem à ideia de se criar um documentário que foi feito chamado Legado Italiano, que ficou muito tempo na Netflix. Agora você só encontra no YouTube, não está mais na Netflix, mas teve uma produção fantástica. A diretora foi a Márcia Monteiro, que ela foi quem dirigiu a novela O Pantanal, da Globo também. Sim. Então uma produção maravilhosa que conta muito da história da migração italiana. Então quem tiver curiosidade para ouvir sobre conhecer um pouco da migração italiana, Legado Italiano você encontra no YouTube. Vale a pena assistir, é interessante, e meu pai narra a maior parte desse... É mesmo? Sim, desse documentário. E aí, quando meu pai... Narra em voz mesmo. Narra em voz mesmo, ele aparece em algumas imagens também. Olha que legal. E aí, quando ele lançou esse livro, Sonho do Imigrante, em 2005 esteve um italiano lá na vinícola, visitando a vinícola, e meu pai frequentava a vinícola na época, estava sempre por lá junto com a gente, conversando com o italiano. Seu pai não participava da produção? Não participava da produção, ele cuidava mais das vinhas, né, da parte do campo mesmo. E aí, que é muito importante, né? É o ponto de partida, né, meu caro? Se tivermos uma fruta boa, a gente consegue fazer um vinho bom, se não esquece, né? E aí meu pai presenteou um italiano com esse livro que esteve lá na vinícola. Esse italiano era a cidade de Rovereto, foi norte da Itália, próximo a Trento, foi para a Itália e apresentou o síndaco da cidade, que é o prefeito da cidade de lá, que era um Valduga de sobrenome. Olha. Presenteou ser prefeito com o livro. E o prefeito deu uma lida no livro, entendeu algumas coisas, outras não, mas tinha uma senhora que morava lá também, que era da nossa região, do Vale dos Vinhedos, que casou com um italiano. E ele pediu auxílio e tudo mais. Traduziu o livro. E aí ele ligou para o meu pai e disse: o senhor me autoriza a fazer uma edição aqui na Itália? Meu pai disse: não, tranquilo, era o sonho do meu pai, né? E aí o italiano lá, o prefeito, fez uma edição de 10.000 exemplares, e em 2007 a gente foi lá fazer o lançamento do livro lá na Itália. Por que isso? Porque os italianos sabiam que os imigrantes tinham vindo para cá, para o Brasil, tinham saído de lá, mas eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido e como tinha acontecido essa história. Não sabiam a história do livro. A história, e esse livro narra a história do crescimento. Então foi uma coisa, me arrepio até agora aqui, falando sobre esse assunto aí. Então tem muito a ver com isso. E meu pai sempre foi um grande defensor do vinho, e ele sempre dizia que os italianos só sobreviveram, tá, quando chegaram aqui, por causa do vinho. Que além de fazer bem para o corpo, fazia muito melhor para a alma e para o espírito das pessoas. Então isso aí ajudou a vencer todos esses obstáculos. E além do seu pai, o seu avô também tem participação forte na vinificação, na área do vinho. Sim, na Serra Gaúcha, não sim, sem dúvida. Meu avô foi um dos primeiros associados da Cooperativa Vinícola Aurora. Completou 95 anos de história. Já está quase centenária. Quase centenária. E sabe que no início a Aurora não elaborava o vinho. Logo no início, cada associado elaborava o próprio vinho em casa. E aí entregava para a Aurora, e a Aurora entregava o vinho pronto para a Aurora. Entregava o vinho pronto, a Aurora montava tudo e distribuía. Então meu avô no porão da casa tinha a vinícola. E meu pai sempre contava que durante o período da safra eles dormiam no andar de cima, tá, e tinha o piso de madeira, né, o assoalho de madeira, e eles ouviam toda noite o borbulhar do vinho, das pipas borbulhando e aquele gás carbônico subindo, dando aquele aroma do vinho, né? Então eles cresceram com isso. Então é uma história muito bonita, viu? A gente é descendente de imigrante, mas tem uma história muito bonita por trás. Isso aqui um legado bacana disso aí tudo. Então a nossa história vem daí, né, meu caro? Começamos desde criança a mexer com vinho, a trabalhar com vinho. Tá no sangue, né? Por isso o vinhateiro. Agora dá para entender o vinhateiro, que na realidade é um enólogo formado pelo tempo, pela vida. Desde pequeno. Os melhores enólogos são aqueles que nasceram no vinhedo. Eu lembro da história do seu Procópio lá
de Minas aqui, Stella Valentino, que ele falava, a gente sabia que aquele lugar, lá na ponta daquela colina, lá tinha a uva mais doce, que não sei o que, e até hoje, onde está lá, é onde está o melhor vinho deles, até hoje. Então ele é um conhecimento empírico conhecimento prática. É como aprender a falar. A gente nem sabe como é que aprendeu a falar, né? Então, mas aprendeu, né? Aprendeu, né? E veja bem como é interessante, né? Ele sabia que na propriedade dele, aquele moro, era a melhor uva, né? Sim. Nós estamos falando de microterroir. Sim. A gente só não sabia o nome antigamente, né? Sim. Mas é um microterroir dentro da própria propriedade. Exato. É o que ele falou. Naquele perto daquela árvore, não sei o que, babamão. E ainda no Brasil, então a gente está aprendendo agora no Brasil a usar isso, né? A gente sabe que dentro das nossas propriedades, determinada área lá, aqueles 30, 40 metros quadrados lá, tem uma característica diferenciada das outras. E lá a gente vai produzir o nosso ícone, o nosso melhor vinho. Nosso Romanée Conti, que nós vamos produzir lá naquela região, lá naquele pequeno espaço. Exatamente. Então, e você que está aqui em São Paulo, eu faço um convite para conhecer o Brazucas, né? É um wine bar de vinhos brasileiros, né? Comidinhas, vinhos. Venha para cá. Rubão, põe aí, ó. Apresenta o Brazucas pra gente aí. Você conhece o Brazucas Wines, Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência. Então, estamos aqui de volta aqui com o Rogério Carlos Valduga, né? O que a gente vai falar mais aqui? A gente já falou da imigração, ainda está falando, né? Sim. Isso é um assunto que acho que tem chão aí para... A gente pode passar horas conversando sobre isso, tomando um vinhozinho, contando esse tarazinho que e tudo mais. Que agora tá ficando daquele jeito, né? Está começando a abrir ele. Vamos bater da... A vinícola Torcello, então nós completei as 20 vindimas oficiais e agora a gente está produzindo um pouquinho mais, né? Que a gente começou com as 10 mil garrafas, agora a gente está com 30 mil garrafas e a gente está começando a trabalhar um pouquinho mais o mercado, então. Que até uns anos atrás, a gente vendia muito só para o consumidor final, só para a pessoa física. Vocês têm loja física no Vale dos Vinhedos? Nós temos o varejo lá da vinícola, né? Então o turista pode chegar lá na vinícola. Legal, bem colocado isso aí. Nós temos algumas experiências lá na nossa vinícola. Além da loja. Exatamente. Então o consumidor, o visitante, pode chegar lá, pode chegar na loja, pode adquirir os produtos. Mas ele pode fazer uma degustação, que a gente chama de degustação Burano, que é um dos nomes de uma ilha que fica próxima a Torcello, na Itália. Essa degustação Burano, a gente serve os vinhos da nossa linha reserva, os nossos vinhos da linha Personalità. Então a gente vai servir um espumante, vai servir 2 vinhos brancos e 3 vinhos tintos normalmente. Então normalmente são 6 produtos que a gente serve. Mas aí ele quer provar os prêmios da nossa linha, né? Quer provar os vinhos Gran Reserva, os top. Nós temos uma outra degustação chamada Murano, então, que é uma outra ilha, a ilha de Veneza, próxima a Torcello também, onde se produz os cristais. Eu já ia falar, Murano é a ilha famosa dos cristais. Cristais de Murano. Exatamente. Então, por isso que a gente escolheu esse nome dessa ilha, para apresentar os nossos vinhos mais premium. E aí, também uma outra degustação,
que o cliente pode chegar lá e optar por ela. E em cada degustação, o consumidor já sai com uma taça de cristal emblemada da Torchello para ele poder degustar os vinhos em casa também. E aí, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, nós temos a visita para a vinícola, então, chamado Enotour, onde a gente faz uma apresentação, circula pela vinícola, a vinícola é pequena, então a visita praticamente é rápida, mas a gente explica desde o processo do cultivo das videiras, as etapas da elaboração do vinho, findando com a degustação dos vinhos da vinícola. Prova direto da barrica, aquela Não, coisa. ainda não. Ainda não. Nesse Enotour não. Mas aí tem o seguinte, a gente criou uma visita chamada Prova de Barricas. Que aí essa visita só é conduzida por mim. Eu faço essa visita pessoalmente. Para pequenos grupos, tá? O que a gente chama de pequenos grupos? De 2 a 6 pessoas, 8 pessoas no máximo, tá? Para a gente ter uma interação melhor. E aí eu faço uma explanação também desde o processo do cultivo das videiras, as etapas de elaboração do vinho, mas a gente vai degustando o vinho do tanque e vai degustando o vinho das barricas e depois da garrafa. Então, a ideia que é proporcionar uma experiência que o consumidor, o enófilo, chegue lá e tenha uma vivência desde o início do nascimento do vinho até o produto acabado final. As transformações que o vinho vai passando. É como se você pegasse esse taná aqui e você visse o nascimento dele, a infância, a adolescência, a juventude e a maturidade dele. E você faz vindima lá também? Não, nós não fizemos vindima. Nós optamos para trabalhar só esses itens aí. E já tem outras vinícolas que trabalham essa opção da vindima, né? Então é para, de certa forma, diversificar e darmos possibilidades para que o turista que vá até o Vale dos Vinhedos possa fazer várias escolhas diferentes. Entendi. Muito bem. O que mais vamos falar aqui? O que mais a gente pode falar da Torchello? Da Torchello? Torchello é uma vinícola assim, que a gente trabalha com muito carinho lá. De que região vem os Valduga da Itália? Norte da Itália, a região do Trento. E por que a Veneza está onde? Veneza está um pouquinho abaixo, tá? Um pouquinho abaixo. Escolhi Torchello, que é da ilha de Veneza. Qual é a ligação? Nós falamos do dialeto vêneto lá. Então tem uma certa ligação de história com isso e com o dialeto que a gente fala, com a vivência. Então lá é normal você, por exemplo, ainda temos as missas na comunidade, uma vez por mês. Se você for uma missa da comunidade lá, um sábado à noite que tem, você vai achar que está na Itália, tá? Porque a maior parte das pessoas com mais idade só falam dialeto italiano. Entre elas, né? Claro, sabem o português também, mas entre elas só falam dialeto italiano. Isso é... Trabalham com isso. Recentemente agora teve uma coisa na Itália lá de não reconhecer, de começar a interromper o reconhecimento, o passaporte dos imigrantes. Como é que você entende? Como você se sente com isso? Eu acredito que você já tenha passaporte italiano, mas... Na verdade, sabe que eu não tenho passaporte italiano? Por quê? Porque existe uma série de trâmites para a gente fazer isso legais, tá? E a documentação que tinha a nossa família, a família Valduga, que veio para o Vale dos Vinhedos, estava numa igreja próxima à comunidade de Terranholo, que é de onde é que vieram. E na Segunda Guerra, essa igreja foi bombardeada. Bom, aqui? Na Itália. E toda essa documentação foi perdida. Então nós ficamos sem documentação para a gente provar que a gente realmente era italiano. Então temos o Valduga que tem, sim, o passaporte, o reconhecimento da cidadania italiana, mas muitas vezes por quê? Porque ele é casado com alguém que já tem o passaporte, que já tem essa cidadania e que criou vínculo. Os Valdugas em específico? A maior parte tem dificuldades. Os que estão lá no Vale dos Vinhedos, sim. Que coisa, né? É impressionante, né? Impressionante. Mas essa coisa da Itália querer, de repente, de uma hora para outra, não reconhecer. Como toca isso? Lembra aquele abandono que o pessoal foi mandado embora? É mais ou menos a mesma coisa, né? É não querer ser reconhecido pela pátria-mãe. E embora eu tenha amigos... Ser renegado pela mãe. Ser renegado mais uma vez, né? Ser renegado mais uma vez. E veja bem, eu tenho amigos que poderiam ter cidadania italiana, eles não fazem. Porque até hoje eles guardam uma mágoa de terem sido mandados embora.
Embora seja uma terceira ou quarta geração, muitas vezes, né? Sim. Não, mandaram embora meus antepassados de lá, por que eu vou querer? Não quero. Não quero. Então, mexe com o ego das pessoas, né? Mexe com o ego das pessoas. Eu imagino, né? Sim. Mas o grande legado que a gente tem está aqui nessa taça. A grande prova. Eu acho que o papel é uma coisa subjetiva, né? Subjetiva. Eu acho que o costume, quem conhece a serra, quem conhece tanto a parte italiana como a parte alemã, eu acho que não existe papel que transmita o que se vive lá. Tem lugares que você parece que está na Itália, parece que está na Alemanha. Sim. E alemão eu te digo que é pior ainda, que é mais difícil ainda se provar cidadania, porque na Alemanha tem uma coisa de sanguinidade, de vínculo muito maior, e como foi uma imigração muito anterior, então de documentação pior ainda. Pior ainda, né? Até eles também sofreram as consequências da guerra, uma série de coisas, né? Também tiveram todo esse problema aí. Mas a prova da vitória do povo italiano está aqui, dentro dessa taça aqui. Isso é a grande prova que o povo italiano venceu, criou e cresceu em cima disso. E aí... Que bom, né? Que bom que... me diz uma coisa, a gente está... Um vinho ele precisa... A gente tem um problema sério que eu até enfrento aqui de relação ao preço do vinho, né? Todo mundo fala, puta, vinho brasileiro é caro. Eu costumo brigar com relação a isso, porque você tem várias formas de comparar. Primeiro é a qualidade do produto, que se entregam aqui com o nome de reservado e não sei o quê, e aí quer fazer um comparativo, falando, não tem comparativo. Mas a gente enfrenta... Qual é o maior problema que as vinícolas brasileiras enfrentam? Nós temos um detalhe aqui, que é o custo produção Brasil. Tá? O custo produção Brasil se torna caro aqui, porque a mão de obra é cara, nós não temos, boa parte das videiras não são mecanizadas por causa do nosso terreno, principalmente da nossa região, então a gente depende muito da mão de obra braçal, que é uma mão de obra cara hoje, né? Quando a gente não mecaniza se torna um pouquinho mais caro, mas em contrapartida a gente dá trabalho para um monte de gente, né? Sim. E a tributação não só no vinho, tá? Quando a gente fala em vinho, a gente tem que analisar toda a cadeia, né? A cadeia. A garrafa tem uma tributação, rolha tem tributação, isso aí a maior parte vem de fora, tá? Rótulo tem tributação, então tudo isso aí gera um custo Brasil um pouco mais elevado. E claro, depois a gente tem um pouco de tributação também. E a tributação do vinho em si. Eu nunca nem tinha nem pensado na coisa da tributação dos pormenores, né? Sim, a matéria-prima é uma matéria que sobe, é cara, ela pesa pra gente. Por exemplo, se nós pegarmos aqui esta garrafa aqui, essa aqui é produzida no Brasil, tá? Lá no Rio Grande do Sul mesmo. Mas é uma garrafa que está na faixa dos R$4, a garrafa vazia, tá? Garrafa vazia. Se nós pegarmos essa garrafa aqui da linha Perfetto, é uma garrafa um pouquinho mais pesada, ela tem mais vidro para proteger um pouquinho mais o vinho da luz, e ela tem uma cor âmbar, que também protege um pouco mais da luz e dá uma longevidade maior do vinho. Essa é uma garrafa que a gente tem que importar do Chile. Nós não temos a produção nesta coloração feita aqui no Brasil. Então a gente importa ela do Chile. Então uma garrafa que quase está na faixa dos quase R$12 a garrafa, vazia, a garrafa vazia, né? Então a gente está transportando do Chile para cá ar dentro dela, né? Ela está vindo vazia. Então isso aí acaba, junta mais rolha, rótulo, cápsula e tudo mais, acaba custando, né? Mais mão de obra, uva e tudo, sobe o preço. E aí entra a questão também do seguinte, vai usar uma barrica? Ah, legal, vamos usar uma barrica, mas uma barrica também? Uma barrica hoje, de 8 a 30 mil reais, depende muito do tipo da barrica, de onde ela vem, como é que ela é produzida, quem produziu a barrica, que elaborar produzir uma barrica também é uma arte. Sim. E uma vinícola, normalmente, depois que adota um padrão de barrica, ela usa sempre a mesma marca e sempre o mesmo tanoeiro, porque faz parte da identidade do vinho dela. Sim. Então, quando a gente muda a barrica, muda a característica do vinho também. Então, às vezes, a gente não compra a barrica pelo preço a mais barata, e compra, sim, aquela que tem afinidade com o teu vinho, com o teu produto final. E aí acaba, muitas vezes, tendo um custo no valor do vinho.
E aí nós entramos no seguinte, foi no primeiro uso da barrica? Legal. O vinho extrai mais intensidade da barrica, então, no meu caso, 60% do custo da barrica vai no primeiro uso. Os outros 40% a gente diluía em 3 usos. Então também custa. Você usa até o quarto uso. Quarto uso, a gente usa 4 usos na barrica, no nosso caso. Depois ela vai para peça de decoração, o pessoal da cachaça de vez em quando compra, o pessoal da cerveja artesanal está buscando elas também para usar. Então tem vários usos para barrica usada também. Dá para dar dá para tirar um pouquinho desse custo no final ainda. Exatamente, ajuda, acaba ajudando. Então é muito, eu acho que o vinho, quando você fala em preço de vinho, nós temos vinho brasileiro que você vai encontrar em supermercados, por exemplo, a R$25 a garrafa, 26, que são vinhos excelentes. É caro? Não, é caro, compete com qualquer outro vinho. E nós temos vinhos de boutique, por exemplo da minha vinícola, que você vai pagar R$300, R$400, mas se você for pegar um importado para comparar na qualidade, ele passa de 500, passa de 600. Qualidade por qualidade, o nosso vinho é barato em relação ao que vem de fora. Sim. É isso que eu falo. Quando as pessoas falam de que vinho brasileiro é caro, a gente tem o custo, além do que o imposto também, o imposto direto do vinho. Eu não estou nem falando, não tinha nem pensado naqueles da rolha, da garrafa, que se paga, já se paga o imposto, né? Mas o imposto direto, acho que aqui em São Paulo, acho que o pessoal teve, as vinícolas tiveram uma reunião com o Tarcísio, com o governador esses dias, justamente para começar a tratar desse negócio, que já tá se dando uma atenção para isso, e aí fica aquela briga de cresçam para aparecer, ou melhor, e aí tem o outro lado, eu preciso aparecer, preciso que você me ajude para poder crescer, para poder crescer. Então fica aquela briga de correndo atrás do rabo, né? Exatamente. Mas eu vejo o seguinte, o vinho aqui no Brasil ele tem um trabalho social muito grande por trás dele. Imagina que só lá no sul são milhares de famílias que dependem da uva, que dependem do vinho e dependem disso. Nem todos produzem vinho. Tem gente que produz só a uva e vende a uva para produtores, né? Se nós pegarmos o exemplo da cooperativa Vinícola Aurora, que eu acredito que seja uma das maiores cooperativas aqui acho que da América do Sul até, eu acho, em termos de vinícola. Quantos associados tem a São Aurora? mais de 1.200 famílias que entregam uva para lá. Então você tem ideia do que é isso? Quantos empregos indiretos essas famílias geram? Multiplica por isso. Então veja que a sustentabilidade de toda uma região está baseada nele. Tá? O crescimento da região está baseado nele. Então isso aí é uma atenção que o governo tem que dar e tem que pensar nessa cadeia produtiva. Tem que se preocupar com isso pela subsistência que dá ao povo também, né? A toda uma região. Eu acho que falta um pouco de atenção dos governantes para você ver o argentino, eles abraçam aquela coisa do vinho chileno, o uruguaio, que é um país menor que o Rio Grande do Sul, né? Exato. Que é um país menor, que tem a população menor que a do Rio Grande do Sul. E tem um nome, tem um peso no mundo do vinho, né? Sim, porque eles sabem que isso aí dá notoriedade ao país. Mostra a produção do país, ele expande fronteiras. O vinho é um produto que expande fronteiras. Tá? E eu sempre digo, o Brasil, eu acho que está muito além disso, porque quando se fala de Uruguai, você lembra do quê? Do Taná. Né? Você fala da Argentina, você lembra do Malbec. Você fala de Chile, lembra do Camené. Você fala do Brasil, você lembra do quê? É Merlot no Vale dos Vinhedos, Merlot, Cabernet Franc. Syrah aqui na região de Minas, São Paulo. Sim. Vai crescendo, né? Então a gente não tem uma casta específica para dizer qual é o vinho do Brasil. Não, a gente tem o Sauvignon Blanc na Serra Catarinense e vários outros, né? Sim. E você vê que por que nós temos tanta diversidade de produtos também aqui no Brasil? Porque o consumidor brasileiro, o povo brasileiro, gosta de coisas diferentes, gosta de provar coisas novas. Aqui no Brazucas você não tem uma infinidade de uvas diferentes, variedades de vinhos diferentes? Sim. Por quê? Para permitir novas experiências. Então eu acredito que cada vez que o consumidor entre aqui na sua porta, ele vai buscar uma coisa diferente. E nova experiência, novas coisas. E o que as pessoas buscam muito aqui é história também. Né?
Se puder contar a história de alguma coisa, de algum vinho aqui, puta, esse vinho aqui tem isso, eu quero provar esse vinho. Então, vinho é conexão, é história. Vinho não é negócio, né? Não é um produto. Vai muito além disso, né? É conexão entre as pessoas. E às vezes tem galerinha que quer provar. Sabe que essa coisa do preconceito, que eu já mapeei um pouco, essa coisa do preconceito do vinho brasileiro é muito mais do pessoal da nossa faixa etária. A galerinha nova agora não tem essa coisa. Porque eles já quando eles chegaram agora a começar a tomar vinho, já tem essa gama toda de vinho brasileiro, de vinho bom. Sim. A gente não, a gente pegou o garrafão, para nós, para mim de Porto Alegre, porre de garrafão de vinho de Caxias. De Caxias? Vinho de Caxias. Aqui em São Paulo é o Chapinha. Mas é o que tinha na época, sim, né, meu cara? Não tinha outra. Tinha doce ainda, né? Doce. Quem é que não tomou na faculdade o vinho de garrafão? O suave. O suave. Todo mundo bebia isso, né? Todo mundo tem essa pegada aí. Mas muito legal ver essa galera jovem chegando no vinho brasileiro. E eu acho que boa parte disso aí, que nós das vinícolas devemos muito, é o trabalho que vocês fazem aqui na ponta. De propor ao consumidor novas experiências, facilitar o acesso dele aos vinhos, tá? Que até há poucos anos atrás, você lembra de um bar de vinhos? Não se falava nisso, né? Não tinha, né? Muito pouco. Não tinha, né? E hoje já se começa a ter vários, né? De vinho brasileiro aqui em São Paulo já tem bastante já. E antigamente era o quê? Uma pomposidade beber um vinho. Sim. Agora você pega uma cadeira de praia, abre ela na calçada, senta e bebe o seu vinho tranquilamente. É a nossa função, é desmistificar essa coisa. Desmistificar. Né? A gente aqui, por exemplo, eu não gosto de ficar na frente do... Que nem alguns garçons que ficam ali olhando e vai lá e... A gente serve a primeira, põe a nossa bagzinha, ela se quer que refresca um pouco, põe lá a bagzinha com jeito, e a pessoa se serve, fica à vontade e é isso. Descomplica o mundo do vinho, né? Sim, com certeza. Às vezes o pessoal diz, tá, mas qual é o melhor vinho do mundo? O melhor vinho do mundo é aquele que a gente gosta, né? Com certeza. Aquele que dá prazer, né? Ah, bebo gelado ou quente? Bebe do jeito que você gosta. Se você gosta do vinho tinto gelado, legal, aí bebe, tá te fazendo feliz, que se dane o resto, né? Meu cara. É a coisa que eu mais pergunto atualmente agora. Tá boa a temperatura? Você quer que ponha no... Não, tá boa não, eu prefiro mais gelado. Então, põe no... Exatamente. É tem aquela ideia, temperatura ambiente. Bom, temperatura ambiente, se lá no sul estiver no inverno, legal, temperatura ambiente. Vai lá pro Rio de Janeiro, Rio 40 graus, não dá pra tomar um vinho tinto a temperatura ambiente, tem que refrescar, né, meu cara? Difícil tomar um vinho tinto também, né? Às vezes tem que ser num rosézinho. Mas aí vai, né? Mas aí vai do paladar de cada um, que nem você falou. Eu sou do vinho tinto, então, independente, hoje em dia até tomo alguma coisa de branco, mas o meu negócio é o tinto. Então... Sabe que eu sempre bebi vinho tinto também, eu tinha esse prazer. E quando eu comecei com a vinícola, era 90% elaborava-se tinto e 10% de branco. Hoje está 50% tinto e 50% branco. É mesmo? O consumo do vinho branco cresceu muito no país. Muito no país. Esse ano eu notei que teve muito mais procura de branco e rosé do que do tinto, principalmente no verão. No verão, nossa, esse verão foi muito, muito, muito branco e rosé. Talvez tenha a ver com aquela característica que você falou do consumidor, né? O consumidor mais jovem começando a entrar no vinho. Faz sentido. É isso que eu falo. A galerinha nova não tem preconceito com o vinho brasileiro. Aqueles de mais idade, quando você fala que é só brasileiro, eles ficam, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso. E quando você fala com a galerinha jovem, nossa, que legal, que não sei o quê. É diferente a reciprocidade que eles dão. É muito legal isso aí. Vamos... Mas que muito bom estar aqui com vocês hoje. Rubão, mas vai mais aí? O Rubão tá seco hoje. O radiador tá seco hoje. Quando eu vejo a taça seca, eu fico feliz, tá? Sinal que o vinho tava bom, né? Sinal que o vinho tava bom. Parabéns. Fique tranquilo, muito obrigado, gente. E quem quiser provar o Torcello também, né? É só chegar aqui no Brazucas, né? Para provar o Torcello também aí com a gente aqui. Com certeza, vamos disponibilizar o Torcello aqui. É isso aí. A gente está chegando já na reta final aqui, né?
Deixe seus contatos, suas redes sociais aí. Rogério, fale um pouco não. Deixa os seus contatos. Você tem de cabeça? Não, porque às vezes a gente não tem. Algumas coisas eu lembro. Mas ali no final a gente vai botar aqui o... Você sabe que eu sou das mais antigas, tá? Então de vez em quando a minha memória me atrapalha essas questões de tecnologia, de informática e tudo mais. Mas Vinícola Torcello, ficamos lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Nosso telefone é 54-3459-1164. E-mail torcello com C2Ls @torcello.com.br. Nosso Instagram @vinícola_torcello.com. Torcello. Desculpa, eu vou me atrapalhando nessas questões aí. Vai estar escritinho. Vai estar escritinho aí? Vai. E quando forem pro Vale dos Vinhedos, venham nos visitar, que será um prazer recebê-los. Legal. Bom, então estamos chegando aí. Que agradeço, Rogério, a tua presença aqui. Esse vinho maravilhoso aqui. E outros que a gente vai provar aí no decorrer aí da semana aí. Inscreva-se no canal, comente, curta, compartilha, fala aquele auê todo, né? Queria agradecer imensamente lá o povo de Minas, lá, Vladimir, WTJ, TV Recôncavo, Ciplay, povo baiano, povo mineiro que tá produzindo vinho bom pra caramba. Na Bahia também, na Bahia. Sem dúvida. Bahia, lá no Vale de São Francisco, tem lá na Chapada Diamantina, tá saindo uns vinhos maravilhosos também, né? E é isso aí. Até a próxima edição. Ai, o que... Muito bom. Isso faz parte. Faz parte. Obrigado, Rogério. Privilégio estar aqui. Um abraço. Muito bom.